para falar sobre Media Training. Como se preparar para atender a imprensa, você empresário, atenção a essa entrevista. Qual a importância dessa relação para a boa imagem da empresa e dos profissionais. Sobre o assunto eu vou conversar agora com a Áurea Regina de Sá, ela que é jornalista e autora do livro 99 Dicas para Aparecer Bem na Imprensa. Áurea, muito bom dia para você. Você que é especialista em Media Training, né, Áurea? Quais são os principais erros que as pessoas cometem no momento de dar uma entrevista? Um dos maiores erros é a falta de consciência sobre a importância da imagem, o valor da imagem, tanto da pessoa que está no momento dando a entrevista, como o valor da imagem da marca que ela representa. Que pode até ser a mesma coisa, um profissional liberal, um artista, um político, representam a própria marca. O empresário, o executivo, eles representam a própria marca e também a marca da empresa que os colocou ali para esse momento de interação. Por isso é importante ativar esse bom senso, esse entendimento, essa autopercepção sobre a melhor maneira de se colocar numa interação com o jornalista e não provocar uma crise a partir disso. Pois é, aí corre o risco de uma crise de imagem exatamente acontecer a partir do momento de uma frase mal colocada perante a jornalistas numa coletiva de imprensa, por exemplo. Sim, eu sempre digo que uma fala mal, espaço dita, pode se tornar maldita, né? Dá um trocadilho aí, porque muitas vezes a pessoa nem tem a intenção de dizer algo. Por exemplo, uma fala que mostre preconceito, uma fala desrespeitosa, talvez ela justifique que no calor da emoção ela não conseguiu administrar direito o emocional e acabou destemperando e falando de forma equivocada com o jornalista. Por isso que não adianta querer se preparar no momento da entrevista. É importante se preparar na vida, durante as interações todas, né? Não é só o momento da entrevista que vale. A pessoa, para ser um bom entrevistado, a gente espera que ele seja um bom comunicador, uma pessoa que se relacione bem com todos e não seja só gentil na entrevista, mas estúpido com os outros, né? Nós somos uma pessoa só. É importante que a gente desenvolva essa capacidade de se comunicar para ter bons resultados na vida e promover relações saudáveis. Uma entrevista mal dita, ela pode acabar com uma empresa ou pode prejudicar seriamente a imagem de um profissional autônomo? Pode sim, Luciano. Pode sim. Temos casos sobre isso no Brasil e no mundo. Por isso que é importante essa capacitação pessoal das pessoas que são designadas para serem porta-vozes da empresa diante da imprensa, diante da sociedade por meio da imprensa, e também exista essa consciência para que exista o depois, né? Exista um entendimento sobre o depois. Depois dessa entrevista eu ainda quero me comunicar com o meu público, eu ainda quero que o meu público olhe para mim como empresa, compre os meus produtos e serviços. É um caminho, é um relacionamento. Não adianta querer acabar com tudo agora. Se essa for uma opção consciente, então é um grande tiro no pé. Infelizmente, muitos fazem isso. Um dia a conta chega, viu, Luciano? Pois é, tem muito empresário, muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, inclusive profissionais autônomos, pessoas que são a própria marca, né, que devem estar pensando, poxa, mas eu me comunico muito bem, eu falo muito bem, eu não preciso de media training, só que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Muito bem colocado. Media training é muito mais específico e além dessa parte comportamental, de ajudar a pessoa a se desenvolver como comunicador, para se relacionar bem com o jornalista, é importante que ele conheça todos os detalhes da rotina da redação, de como é uma entrevista, de como acontece a edição dessa entrevista. Aqui no nosso caso não há edição porque é uma entrevista ao vivo. Sim. Mas se fosse gravado, depois você sentaria com o seu editor para escolher os melhores trechos. Será que eu aproveitaria esses melhores momentos? Eu diria frases que poderiam ser impactantes a ponto de você escolhê-las para fazer parte da reportagem? Esse entendimento é fundamental, né? A relação com a imprensa é o antes, o durante e o depois. Mesmo que a assessoria de imprensa faça essa interface entre a empresa e a imprensa, é importante que o porta-voz esteja consciente dos limites que ele tem enquanto entrevistado, para não passar por cima da assessoria de imprensa, para não cometer gafes na relação com o jornalista e possa perpetuar essa relação, né? A relação com a imprensa é um namoro, você namora para sempre, não tem fim.
Exatamente. Agora, com relação ainda à entrevista, né? Você citou agora a entrevista ao vivo que estamos tendo neste momento, eu e Áurea Regina de Sá, ela que é jornalista. E, Áurea, existe diferença de como se portar e responder a um jornalista em uma entrevista gravada e em uma entrevista ao vivo? Quais as dicas? As dicas se referem a... Numa entrevista gravada, é importante que o porta-voz saiba antes quanto tempo vai ter essa entrevista. Nós ficaremos juntos por que período? Porque, por exemplo, eu posso querer oferecer a cerejinha do bolo da minha fala no final, e eu não sei quando é o final. E aí você encerra e eu fico, e agora? Não dá mais tempo de falar o que eu queria falar, né? Então é importante saber, no rádio, por exemplo, se há interação com o público, se alguém vai ligar e vai fazer uma pergunta, se há outros entrevistadores. Tudo isso é importante saber antecipadamente. E numa entrevista ao vivo, de novo, a dinâmica do tempo é mais do que fundamental, porque muitas vezes a entrevista ao vivo é muito mais curta do que a entrevista gravada. E é importante também saber como é que vai ser esse formato para que o entrevistado aproveite melhor. O grande resultado de tudo isso é tirar bom proveito de uma aparição na imprensa, para ter resultados em termos de imagem. Para você que está nos ouvindo neste momento, que ainda não procurou um serviço de media training, não buscou se aprimorar desses conhecimentos acerca de entrevistas, de como se portar com os jornalistas, você pode ler o livro da Áurea, que será lançado hoje aqui em Curitiba, 99 dicas para aparecer bem na imprensa, livro que está aqui nas minhas mãos. Áurea, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os livros, que dicas são essas? São as principais dicas para se portar bem perante a imprensa? Nesse livro, eu listei as 99 principais orientações que dizem respeito a alguns aspectos valiosos da comunicação de alguém que quer dar entrevista. O uso da expressão corporal, porque a gente sabe que o corpo fala, especialmente a face, os músculos da face às vezes dizem coisas que a nossa fala não está dizendo, então precisa ter um casamento disso. O verbo, a forma como eu falo, o ritmo da fala, vícios de linguagem, palavras utilizadas, vocabulário adequado para aquele tipo de público. Também a prática de virtudes, que são os comportamentos, a empatia, a paciência, né? Muito porta-voz diz, eu não tenho paciência com um repórter que não entende do meu assunto. Então, mas ele não estudou o seu assunto. Você é especialista, é por isso que você está sendo convidado para dar entrevista. Então é importante ser solícito. Comunicação é se doar. Quanto mais você compartilha, mais você aprende, mais você espalha informação. E isso dá uma satisfação incrível. O livro também traz informações sobre a rotina da redação, é importante estar familiarizado com tudo isso, para saber, por exemplo, que não se liga na redação 6 horas da tarde para divulgar uma pauta, porque é o horário de fechamento da maioria dos veículos. Também a respeito de equipamentos, saber que não se pega no microfone, que numa entrevista para a TV não se olha para a câmera e sim para o entrevistador, porque a conversa é com ele, existe um respeito ali, o olho no olho promove conexão. E se eu olho para a câmera, eu digo para o repórter, você não me interessa, eu só quero olhar para a câmera. Isso a entrevista de óculos também pode jogar contra, né? Óculos escuros, péssimo. Pode estar um sol escaldante, mas é importante tirar os óculos. O olho no olho é fundamental. Grau, o olho no olho é fundamental em qualquer relação, né? Isso passa respeito e também transmite confiança. Tem uma frase que me chama a atenção aqui no seu livro, Áurea, que é a seguinte frase: falar com a imprensa é sempre um presente. Ou seja, fale mal, fale bem, você está falando com a imprensa, está aparecendo, está divulgando o seu serviço. Ou seja, de fato, é sempre um presente. O empresário deve encarar dessa forma, né? Sim, sempre é uma oportunidade para o assunto. E se for um momento de crise, o presente é maior ainda. Eu entrevistado ele sobre o caso. Televisão, fulano de tal foi procurado para dar entrevistas, mas não atendeu as nossas ligações até o fechamento dessa edição. Ou seja, ele bateu com a porta na cara do público. Não é contra a imprensa que ele está indo, é contra o público. Aí amanhã ou depois, Luciano, ele quer lançar um produto, um serviço. Sim. E manda uma sugestão de pauta para a redação. Olha, venham falar sobre o meu novo negócio. Poxa, cadê aquela nossa relação que a gente firmou que iria ser saudável? Né? É um toma lá da cá. Por isso é um namoro, por isso que é importante que haja esse respeito, essa contrapartida, né? E isso vai perpetuar a relação. Mas a fuga, assim, acontece por medo. Não sabe o que vai falar, não sabe se vai conseguir administrar bem o emocional. Não tem o preparo.
não tem o preparo. Agora, quando você não tem o preparo, você evita. E se você tem medo de dirigir um carro na rua, você não vai numa escola, aprende a dirigir, começa numa ruas mais tranquilas, depois entra no trânsito pesado, e assim, você dirige muito bem. Sim. Se você não quer enfrentar isso, o que você faz? Compra o carro e deixa na garagem o resto da vida. Não, né? A gente vai e faz. A vida é feita de pequenos momentos de ousadia, para que a gente vá construindo conhecimento e capacitação para gerir todos os desafios. É sempre importante encarar a entrevista como um desafio. Ela não é um problema. Aliás, não tem problema. É sempre um desafio que a gente recebe para poder ficar mais hábil em cada situação. O livro da Áurea Regina de Sá, 99 dicas para aparecer bem na imprensa, vai ser lançado hoje na loja das livrarias Curitiba, do Shopping Estação, aqui na capital, às 7:30 da noite. E depois o ouvinte encontra também nas principais livrarias, Áurea? Exatamente, nas principais livrarias do país. Hoje é o lançamento oficial em Curitiba. Eu vou estar lá na loja para a noite de autógrafos. Vai ser um prazer receber os interessados, conversar mais sobre o assunto, compartilhar conhecimento. E no meu site também tem mais informações sobre dicas sobre o trabalho. aureareginasá.com.br é o caminho para isso. Áurea, é um prazer conversar com você. Bom lançamento do livro hoje e até uma próxima oportunidade. Luciano, muito obrigado por essa oportunidade, por esse presente que você me deu. Tá certo, Áurea. Muito obrigado. Prazer. Bom dia para os ouvintes.